Olá, amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era uma Vez, essa nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e que nos permitem uma melhor compreensão do direito e da sociedade em que estamos inseridos. No vídeo de hoje eu vou tratar de um caso de liberdade de expressão em que o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, está processando uma livraria por ter dito em um banner que os livros do bispo envergonham a humanidade. Vamos juntos! Era uma vez a livraria Gregos e Troianos Casa de Leituras, uma livraria e sebo situada no município de Resende, no Rio de Janeiro, e nesse ponto, se me permitem, eu tenho um ex-aluno lá da UFOP que morava na Bastilha, o Borrão, que deve até estar envolvido em política em Resende e que é de Resende. Se porventura ele me assistir, se você estiver me assistindo, Borrão, grande abraço, amigo, saudade de você. Então essa livraria, em Resende, no Rio de Janeiro, cujos proprietários, por adotarem posturas políticas de esquerda, imprimem ao estabelecimento uma perspectiva também esquerdista. Tanto assim que lá você encontra aquela famosa placa da Rua Marielle Franco, em homenagem à vereadora assassinada, e com o número 13, que é o número do PT. Na seção de livros sobre regime militar, há uma plaquinha denunciando a covardia do regime ditatorial daquela época. E toda a organização ou aviamento da livraria se dá de modo a explicitar esses valores políticos que são adotados pela administração da loja. Me parece que é uma entidade familiar, dirigida basicamente por duas pessoas. E foi justamente no exercício dessa estratégia de marketing que, ao mesmo tempo, é uma expressão política da personalidade dos donos da livraria, então foi fazendo isso que produziram e afixaram na porta do estabelecimento a seguinte mensagem: se você é racista, machista, homofóbico, se não acha que as obras de Bolsonaro, Malafaia, Edir Macedo envergonham a humanidade, entre. Essa é uma casa de inteligência e cultura. Nós podemos ajudar você. E nós poderíamos aqui discutir o mérito dessa mensagem. Por exemplo, o Thalisson, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas com quem eu costumo interagir nas redes sociais, ele postou uma postagem no Twitter dizendo que a faixa era escrota. Já aqui em casa, a Marina gostou da mensagem e quando eu terminei de ler, ela até deu uma risada no final. Eu, particularmente, não sou muito tocado por essa mensagem, não. Para mim, ela parte de uma premissa que é muito equivocada, que é pretender que a escolha política ou religiosa de alguém decorra da falta de estudos, ou de leitura, ou de inteligência. Não me parece que seja esse o caso. E o fato é que não precisamos concordar sobre isso não, sabe? Sobre o conteúdo da faixa. Algumas pessoas talvez passem a frequentar a livraria em razão dela, assim como outras talvez deixem de comprar ali, e a vida que segue, com mais debate, com mais discussão e mais expressão de opinião na sociedade, que é o ideal, que é o que se espera de uma sociedade vibrante, democrática, em que haja discordância. O requisito para isso, contudo, é o respeito à liberdade de expressão. Mas eis que era uma vez também o senhor Edir Macedo Bezerra, bispo e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus, um dos maiores conglomerados religiosos da atualidade e que, segundo estimativas do IBGE, já ultrapassadas, porque são de quase uma década atrás, segundo essas estimativas, a Universal conta com mais de 6.000 templos, 12.000 pastores,
quase 2 milhões de fiéis no Brasil. Além disso, o Edir Macedo também é autor de diversos livros, dentre os quais um especialmente polêmico em que se refere às religiões de matriz africana em termos ofensivos e demonizantes. Um livro que, inclusive, foi objeto de uma disputa judicial com o objetivo de proibi-lo. Eu até acho que merece depois o caso ser tratado em um vídeo aqui no canal. Mas para hoje, o que nos importa é que o Edir Macedo, por um lado, publica opiniões polêmicas e ofensivas, mas por outro, tendo suas obras mencionadas de modo pouco elogioso na entrada de uma pequena livraria de Resende, resolveu notificá-la para que retirasse de sua entrada a crítica aos seus livros ou à sua obra. Vejam vocês, se esse fosse um vídeo de humor, a piada seria essa. O mesmo sujeito que tem suas opiniões religiosas e ofensivas cerceadas, pretende cercear a opinião política alheia. E é a ironia perene, daquela verdade. O cerceamento à liberdade de expressão une todas as tribos. Temos religiosos cerceando artistas por fazerem imagem de santo, estabelecimento comercial cerceando cliente que faça críticas mais incisivas, políticos cerceando eleitores, jornalistas e humoristas, titulares de marcas processando quem as tenha criticado, minorias querendo calar religiosos. Tudo isso já foi mostrado em outros vídeos aqui do canal. Todo mundo, entre aspas, quer calar todo mundo. Esse é que é o normal por aí. Mas de volta ao conflito, uma vez que a notificação não surtiu o efeito esperado, Edir Macedo propôs em maio de 2019 uma ação contra a livraria que hoje tramita na segunda vara civil da comarca de Resende e que pretende o seguinte: 1. O Edir Macedo quer uma decisão liminar, quer dizer, uma decisão antecipada, antes da decisão final do processo, e que só se justifica se houver um dano muito grande acontecendo e essa decisão seja necessária para evitar esse dano. Pois é, ele quer uma liminar que proíba até a decisão final que a livraria pratique atos que atentem contra o nome, contra a imagem, contra a honra e contra a reputação do autor. É um pedido genérico assim mesmo. Proibidos os atos em geral que possam atentar contra esses direitos da personalidade do autor. 2. Ainda liminarmente, a ação pede que o judiciário ordene a retirada da faixa. 3. A ação pretende que a livraria seja condenada a se retratar, ou seja, a pedir desculpas perante o bispo, líderes, fiéis da igreja que porventura tenham se sentido ofendidos. Ou seja, solicita a condenação da ré a um pedido de desculpas. Nós já falamos sobre isso aqui em outros casos. Condenar a pedidos de desculpas, em minha opinião, é inconstitucional. Condene a indenizar. Condene a não praticar mais o ato. Mas você não pode condenar uma pessoa a dizer o que não quer dizer. Se tratasse de jornalista, talvez um direito de resposta, mas alguém que profere uma opinião ser condenado a pedir desculpas, bom, isso a ação também pretende. E 4, a ação pretende a condenação da livraria ao pagamento de indenização ao Edir Macedo pelos danos morais causados. Isto é, como se vê, o que pretende a ação. É só conferir na petição, você logo vê isso. Mas com qual fundamento? Qual o fundamento jurídico dessa ação e qual é o argumento jurídico do autor da ação? Bom, a gente poderia passar aqui e ler a petição juntos no vídeo, mas gastaria tempo demais e eu vou sintetizar. Pelo que eu li da petição, o problema seria que a faixa
promoveria a discriminação e a intolerância religiosas em geral e também especificamente contra o autor e a sua liturgia, ainda que se trate de uma ação movida por uma pessoa física individual, que é o Edir Macedo. Em diversos pontos a petição menciona a coletividade como vítima da ofensa, a coletividade de fiéis. Com isso, vocês já sabem o elementar do que foi que ocorreu. Foi afixada uma faixa, um dos mencionados notificou a livraria para que a retirasse, a faixa foi recolocada e o ofendido propôs a ação indenizatória. Agora passemos à análise jurídica, porém acessível, que é o nosso objetivo aqui nesse canal. O caso, do ponto de vista jurídico, envolve um conflito entre os direitos da personalidade, aqui o direito à honra e à imagem, e a liberdade de expressão. E em conflitos dessa natureza, é muito difícil prever o resultado, o que o juiz vai decidir, porque cada caso tem as suas especificidades e cada juiz atribui um valor distinto aos elementos envolvidos e que devem ser considerados. Contudo, no esforço de dar alguma segurança, previsibilidade às decisões, nós temos alguns critérios que costumam ser considerados pelos tribunais. Para tratar disso, eu farei uso de parte da emenda de uma decisão do STJ de fevereiro de 2019 agora, um recurso especial em que o autor desse livro aqui, Operação Banqueiro, o autor desse livro foi processado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, pelo conteúdo da obra. Trata-se de uma situação um pouco diferente, que envolve trabalho jornalístico e que bem merece também um vídeo aqui no canal. Mas na decisão menciona-se que para situações de conflitos entre tais direitos, da personalidade versus liberdade de expressão, deve-se levar em conta os seguintes elementos de ponderação. Primeiro, seria o compromisso com a informação verossímil. Mas como nós não estamos tratando aqui de jornalismo, esse aspecto, para o nosso caso, não é tão relevante. O outro parâmetro é a preservação dos direitos da personalidade, ou seja, tanto quanto possível, deve-se expressar o pensamento respeitando os direitos alheios da personalidade, a honra, a imagem e os demais. E o último parâmetro seria referente ao objetivo do agente, que não pode ser o de difamar, caluniar ou o de injuriar. Para o caso que estamos analisando, então, nós podemos utilizar os dois últimos parâmetros. Repetindo e resumindo e renumerando, 1. Tanto quanto possível, deve-se respeitar os direitos da personalidade do titular da obra criticada. 2. O intuito do agente não deve ser o de difamar. E eu somaria a esses dois requisitos, desses dois parâmetros, um terceiro critério que não deve ser considerado isoladamente, mas sim como um tempero, um temperamento aos outros dois, e é um critério que está presente em diversas decisões de tribunais sobre o tema e que é o seguinte: 3. Pessoas públicas cuja atuação influencie nos rumos da política e da sociedade estão sujeitas à menor proteção de seus direitos da personalidade, ao menos naquilo que seja de interesse público. Ainda que o bispo afirme que, abre aspas, o tamanho da ofensa não pode ser medido pela importância do ofendido, fecha aspas, em termos legais, a relevância do ofendido para os rumos da sociedade resulta, sim, em maior liberdade para que as pessoas falem dele. E não é o tamanho da ofensa que se mede de acordo com o ofendido, mas sim o limite da liberdade daqueles que são forçados a conviver com todo esse tamanho e com toda
essa influência. Até porque, olha, o tamanho da ofensa, vamos combinar, não se determina mesmo pelo tamanho do ofendido. O tamanho da ofensa, na generalidade dos casos, é determinado na cabeça do ofendido. É o ofendido é que sabe o tamanho da ofensa que ele sofreu. Esse não é um dado objetivo, não. Mas, levando em conta esses parâmetros, vamos analisar juntos então o caso. A mensagem da faixa em relação ao bispo é a de que seus livros seriam uma vergonha para a humanidade. Perceba que o que está sendo criticado ou atacado são as obras e não a pessoa. O que envergonha é a obra. E eu devo dizer que essa é uma manifestação que pode ofender, sim. Pode partir o coração do autor. Mas, em se tratando de um autor de obras polêmicas, amplamente antagonizadas por seguidores de outras religiões, um autor que exerce influência profunda na política e na cultura nacional e até mundial. Nesse caso, dizer que a obra é uma vergonha lhes parece extrapolar os limites da liberdade de expressão? Porque se for assim, então estaremos proibidos de nos expressar de modo semelhante em relação a outros autores e outros artistas. Imagine um mundo em que não possamos dizer que um cantor seja desafinado, que um ator interprete mal ou que um humorista não tenha a menor graça. Um mundo em que devamos esconder o que sentimos, o que pensamos sobre a obra, sobre a cultura. Olha, minha posição em relação a isso já é conhecida de quem frequenta aqui o canal. Edir Macedo é pessoa pública, de modo que seus direitos da personalidade, especialmente naquilo que se refere ao debate público, não podem se sobrepor à liberdade de questionamento sobre suas ideias e suas obras. Sim, tanto quanto possível, nós devemos respeitar os direitos da personalidade, mas me parece que isso foi observado pela livraria. Nada foi dito na faixa da pessoa do Edir Macedo, nada sobre sua vida, sobre sua intimidade, nenhuma acusação da prática de ilícitos, nada disso. Apenas o entendimento de que as obras são uma vergonha. Por isso é que nesse primeiro parâmetro, me parece que o bispo leva bomba e a vantagem fica com a livraria. A honra e a imagem da pessoa pública não são afetadas por críticas legítimas, ainda que não técnicas, críticas legítimas à sua obra. Avancemos. O segundo parâmetro é o do intuito do réu, que não deve ser o de difamar, injuriar ou caluniar. Ok. Quanto a isso, o ônus da prova está com o autor. No caso, o bispo. É ele que tem que provar, é a ele que compete provar que a intenção da livraria não se resumiu à crítica. Mas vamos combinar aqui. Deixa eu passar essa informação. A verdade é que existem inúmeras decisões de casos semelhantes em que, quando há a intenção de crítica, o judiciário acaba por julgar que o intuito está de acordo com a lei e com a Constituição da República. Então, vejam bem, é o bispo que tem que provar que a livraria ou seus donos agiram com o intuito de difamar. Mas, quando há o intuito de crítica, o judiciário entende que esse intuito preponderante é o que deve ser considerado. E me parece que é essa a hipótese. Ainda mais em caso de críticas a pessoas públicas, como é aqui o caso, pessoa pública e poderosa. E é por isso que a livraria me parece sair aprovada desse segundo critério, assim como foi do primeiro critério. E assim, na medida em que o litígio gira em torno do conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade,
a impressão que eu tenho é de que a livraria sairá vitoriosa do embate. Vitoriosa, diga-se de passagem, apenas tanto quanto possível, pois já terá passado pelo transtorno de contratar advogado, enfrentar o processo, e isso, por si só, já é uma punição. Afora que existe uma imprevisibilidade, vamos dizer assim, no que se refere às decisões judiciais. Ainda assim, acho que a livraria tem uma boa chance de sair vitoriosa. Agora, antes de concluir, eu quero lembrar um outro aspecto aqui que os advogados do bispo não exploraram e que talvez fosse até mais relevante, que é o uso do nome do bispo para a realização de atividade de marketing. Esse ponto talvez extrapolasse a discussão sobre a mera liberdade de expressão, mas não foi nessas bases que o autor sustentou os seus pedidos e os seus argumentos. Então, me parece que esse aspecto tende a ser irrelevante ao final na sentença que vai decidir essa ação. A ação ainda está no início de sua tramitação, já houve uma audiência de conciliação que não resultou em acordo e agora o prazo está aberto para a contestação da livraria. A nós, que nos interessamos pelo caso, cabe aguardar. Assim que tivermos alguma decisão relevante, alguma notícia mais importante, eu me comprometo a voltar ao assunto aqui no canal. E por enquanto é só. Eu fico por aqui, agradeço a quem tenha me acompanhado até o final do vídeo e lembro que a seção de comentários está aberta para que vocês digam o que pensam desse caso, seja do ponto de vista do direito, seja do ponto de vista de uma opinião não necessariamente jurídica, não. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.